E é isso que faz toda a diferença e que pode trazer essa liberdade financeira para o investidor. Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e hoje a gente tem o prazer de trazer aqui uma grande análise, uma dissecação do método Barsi de investir. A gente, claro, vai colocar algumas considerações também da nossa parte, mas a gente quer trazer em foco e simplificar o método desse investidor bilionário, o maior investidor pessoa física da nossa bolsa e que chegou nessa marca de bilhões de reais por ter consistência no seu método de investir e que por isso a gente vai analisar etapa a etapa desse método de investimento, transformar isso num passo a passo e inclusive revelar alguns segredos. Então já vamos direto, claro, para o vídeo. Antes, se você, assim como a gente, está de olho nos melhores investimentos para multiplicar o seu capital, já, claro, se inscreve aqui na Faculdade do Dinheiro, porque a gente traz vídeos novos todos os dias sobre todo o mercado e também, claro, já clica aqui no botão do like. A gente usa, claro, o exemplo do Luiz Barsi, que é o mais conhecido e justamente por ser o maior investidor na nossa bolsa, que usa essa metodologia de focar em ações que pagam dividendos hoje ou que serão grandes pagadoras de dividendos. Inclusive, a gente vai ver quais podem ser essas ações, além, claro, de analisar alguns outros fatores importantíssimos das empresas que não só o dividend yield. E claro, hoje mais centenas, milhares de investidores usam esse método, mas o Barsi, por ter começado isso lá nos anos 60, 70, acabou até hoje provando essa metodologia e sendo um exemplo vivo do resultado desse método, chegando aí na casa dos bilhões de reais. Então agora vamos ver como funciona, ver o conceito de tudo, ver preço teto, reinvestimento de dividendos, o passo a passo da Best, como selecionar ações, mas vamos começar, claro, analisando o efeito do reinvestimento de dividendos. Então, claro, o objetivo da maioria dos investidores é multiplicar o seu capital para chegar num patamar de capital que as ações que pagam proventos ou que então multiplicam o seu valor possa permitir a esse investidor uma certa segurança, uma certa estabilidade financeira e para muitos uma renda passiva. E essa renda passiva justamente pode acontecer através da distribuição de proventos ou através da valorização da própria empresa, mas isso é um tema para uma próxima conversa. Então, olhando para a distribuição de proventos, o investidor que tem ativos que paguem esses proventos para ele mensalmente ou periodicamente tem a opção de fazer a retirada desses proventos e utilizar aí para pagar suas contas, comprar alguma coisa ou aproveitar a vida, ou então ele pode usar o efeito bola de neve e pegar esses proventos e reinvestir em mais ativos. E olhando para esse gráfico aqui, a gente consegue ver o tamanho do efeito de reinvestir os proventos para você, investidor. Esse gráfico mostra alguns investimentos desde lá de 2010 até agora o começo desse ano de 2021, e se a gente pegar essa linha amarela, ela é o retorno que o investidor teria se ele tivesse um investimento baseado em CDI na sua carteira. Em verde, que é essa linha mais baixa do gráfico, é se ele tivesse comprado IBOV. Vamos dizer que ele comprou o ETF de BOVA11 lá, que replica o índice Bovespa, é esse retorno que ele teria, ou seja, um retorno abaixo do CDI. E bem parecido com esse retorno do Ibovespa, a gente tem ali se o investidor tivesse comprado as ações de Itaúsa, uma ação que reconhecidamente nos últimos anos foi uma grande pagadora de dividendos e que acabou diminuindo o ritmo de distribuição ali em 2020 por causa de algumas restrições, mas agora deve retomar esses patamares de distribuição. Então, essa linha em cinza mostra o retorno do investidor caso ele tivesse comprado Itaúsa, recebido os dividendos e não reinvestido nenhum dividendo. Agora, essa linha azul, que está acima de todas as outras, representa o retorno do investidor caso ele tivesse pego esses proventos, esses dividendos e reinvestido comprando mais ações de Itaúsa no decorrer do tempo. Então, o retorno das ações de Itaúsa, sem contar o recebimento e o reinvestimento dos proventos, teria uma alta de 72% nesses 10 anos, enquanto reinvestindo os dividendos teria um retorno de 216%, ou seja, um retorno 3 vezes maior. E é basicamente nisso que se baseia a filosofia de investimento do Barsi: achar as melhores ações segundo alguns critérios que a gente já vai comentar aqui agora, pegar esses lucros que são distribuídos pelas ações e reinvestir para fazer a bola de neve crescer. Então, olhando à primeira vista assim, parece muito fácil, parece que é só a gente escolher algumas ações que pagam altos dividendos, como por exemplo Transmissão Paulista, Taesa, Smiles, que pagou muitos dividendos nesses últimos meses, Copel, Vale, Cyrela, Vivo, mas não é bem assim não, e tem muitos outros critérios que precisam ser analisados para conseguir potencializar esse retorno. E como as ações escolhidas e esses investimentos miram ser de longuíssimos prazos, existem algumas premissas para olhar antes dos critérios de seleção das ações. E a primeira técnica que é utilizada
recomendada é a análise setorial. O Barsi coloca 5 setores como os únicos os quais ele compra ações. E esses 5 setores podem ser definidos pelo acrônimo de BEST, que seria a palavra melhor em português, só que esse BEST é um pouquinho diferente, tem 2 letras S. E o que quer dizer esse BEST? É um acrônimo de bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. Somente esses 5 setores têm ações que compõem a carteira do Barsi, isso porque são tidas como ações perenes. Já que essa filosofia de investimento raramente olha para a venda de alguma ação, de alguma posição de carteira, mesmo que alguma ação estique muito, ao invés de fazer a venda, na verdade você não compra mais aquela ação, porque a gente vai ver alguns outros critérios de escolha de ação, principalmente em relação ao preço. É necessário escolher ações que vendem produtos ou que estão em setores que são perenes, que o consumidor não conseguiria viver sem. Então, por exemplo, saneamento, que é água e esgoto encanado. 100% da população hoje não conseguiria viver sem isso. Parte de telecomunicações também cada vez mais iminente, energia elétrica, ou seja, todos os setores são fundamentais na vida das pessoas e inclusive estão ganhando cada vez mais espaço. Claro que mesmo dentro do setor tem casos e casos. Além de olhar o setor propriamente, você tem que olhar para a ação. Afinal, por exemplo, no setor de energia elétrica, no decorrer do tempo, pode ser que a gente veja uma leve queda da participação das hidrelétricas na geração de energia e tenhamos mais termoelétricas. Então pode-se haver esse manejo das ações, mas a gente sabe que as companhias de transmissão de energia elétrica dificilmente serão afetadas aí por uma eventual queda de consumo de energia elétrica. Então, independente de onde essa energia for produzida, o setor de transmissão de energia elétrica deve continuar pulsando e crescendo ano a ano. E além disso, claro, a gente tem que olhar para alguns outros fatores, como a saúde financeira da empresa e, claro, a governança. Além, claro, do fator primordial, que é da ação pagar dividendos para eu conseguir reinvestir, ou então eu vislumbrar, eu ter a certeza que daqui a algum tempo ela vai ser uma grande pagadora de dividendos. E nessa questão de dividendos, inclusive aí tem o chamado preço teto, que é tão falado por todo o mercado, e inclusive muito falado também aqui no YouTube, que é um cálculo básico inicial que essa metodologia usa para saber se uma ação está cara ou está barata. E esse cálculo do preço teto, na verdade, é bem simples. Consiste em pegar o dividend yield de uma ação. Se você não sabe como ver o dividend yield, inclusive a gente tem o link aqui da Roder Plus aqui embaixo, que você pode controlar a sua carteira e pode analisar ações lá também. Você olha o dividend yield de uma ação ou no último ano, né, nos últimos 12 meses, ou então faz uma média dos últimos 5 anos, o que inclusive traz mais segurança para essa análise. E o dividend yield tem que ser de pelo menos 6%. E o que significa um dividend yield de pelo menos 6%? Vamos para um exemplo prático. Vamos dizer que nos últimos 12 meses, Itaúsa distribuiu no total de proventos o valor de R$1. Então eu pego esse valor dos dividendos, dos proventos que ela distribuiu e divido por 6% ou 0,06, que é equivalente a 6%. Então eu dividindo esse R$1 por 6%, eu vou chegar no preço de R$16,67, ou seja, esse é o preço teto. Esse é o valor máximo que seria aceitável eu pagar por essa ação. Então esse é o segundo critério mais importante e um grande crivo para escolher quais ações comprar, baseado no primeiro critério, que são ações sólidas em setores perenes. Então, primeiro, análise setorial, BEST, e segundo, o cálculo do preço teto. E aí, mesmo que uma ação passe nesses dois critérios, ela ainda não necessariamente pode ser uma grande ação para a gente colocar em carteira e utilizar dessa estratégia para multiplicar o nosso capital. Então, para se decidir quais ações seriam muito interessantes para se colocar na carteira, tem mais dois critérios aí, mais dois indicadores que podem fazer muito sentido. O primeiro é o payout da empresa, que é o quanto ela distribui de proventos em relação ao quanto ela teve de lucro no período. Muitas ações acabam distribuindo proventos, inclusive maior do que o quanto ela teve de lucro num determinado período, e não necessariamente isso é ruim, porque aquele lucro líquido que a gente vê é um lucro contábil, ou seja, ela desconta algumas amortizações de alguns investimentos que já foram feitos e que não necessariamente representam saída de caixa. Então, algumas ações que já são muito consolidadas e que são grandes pagadoras de dividendos, a gente pode ver ela tem uma distribuição de proventos maior do que 100% em relação ao seu lucro, ou seja, um payout acima de 100%. E por que é importante a gente ver o payout? Porque uma ação que tem um payout abaixo de 100%, às vezes na casa dos 80%, 60%, 30%, ela tem espaço ainda para aumentar a sua distribuição de dividendos à medida que ela precisa investir menos na sua infraestrutura. Então, uma ação que tem um dividend yield na casa dos 6%, 7%, mas ainda tem um payout ali na casa dos 50%, 60%, tem espaço para aumentar ainda mais a sua distribuição de proventos. Igual, dá uma olhadinha nesse gráfico
gráfico de payout da Copel. A gente pegar a média dos últimos 5 anos ali, tá na base dos 40%, ou seja, a Copel, que em teoria tá num setor aí, é uma empresa consolidada que não precisaria de muitos investimentos, ainda tem um payout aí abaixo de 50%, ou seja, ela é uma das grandes pagadoras de dividendos da nossa bolsa, mas teria esse potencial aí para aumentar o seu payout, consequentemente aumentar o seu yield. Então, justamente por isso, é uma das ações que a gente fica de olho na nossa carteira. E um último critério para a gente dar uma olhada para completar essa metodologia toda é o preço em relação ao valor patrimonial da ação. Claro que muitos outros indicadores é bom a gente levar em consideração também, questão de endividamento, questão de CAGR, né, que é o aumento médio da receita e da lucratividade da empresa nos últimos 5 anos, mas o valor patrimonial pode orientar bem a gente em relação a ações. Se a gente pegar o valor total de todas as ações que existem naquela empresa em relação ao valor de patrimônio que aquela ação tem, a gente consegue encontrar essa relação de preço sobre o valor patrimonial. E a gente consegue ver que muitas ações, inclusive muitas ações do índice Bovespa, muitas blue chips, como é chamado, as grandes ações do nosso índice, estão sendo negociadas com preço abaixo do seu valor patrimonial. Então são ações que tendem a estar mais descontadas que outras. E se uma ação está no setor perene, paga mais que 6% de dividendos e está sendo negociada com valor abaixo do seu valor patrimonial e ainda dá para dar uma olhadinha aí na questão do payout, ela já tem grandes chances de se encaixar aí como uma excelente ação para esse método de reinvestimento que é tão falado e que foi difundido através do Barsi. Então, inclusive, a gente vai dar uma olhadinha agora nas ações que mais distribuem dividendos, proventos nesses últimos 12 meses e olhar esses outros critérios que a gente falou e também, claro, fazer essa análise setorial. E para isso a gente está no site aqui da Investidor 10 para conferir inclusive essa lista aqui, esse ranking dos maiores dividend yields da nossa bolsa. E inclusive aqui a gente pode ver que o maior dividend yield hoje, no dia que a gente está gravando esse vídeo aqui, seria de Smiles, com quase 20%, olhando para os proventos que eles pagaram aí nos últimos 12 meses. E claro aí, seguido de Taesa, Transmissão Paulista, Chus, Bife, que é Minerva, né? CESP, assim como a gente tinha falado no vídeo das principais pagadoras de dividendos. Porém, nem só de dividend yield vive essa estratégia. Como a gente falou aí, alguns outros índices, como por exemplo o preço sobre valor patrimonial e o setor no qual a empresa está inserido, são fatores muito importantes para a gente ver e levar em consideração de qual ação a gente vai escolher para colocar nessa carteira dentro dessa estratégia. E por isso, se a gente fosse ver aqui, ó, a gente tem tá elencado por dividend yield, né, do maior para o menor. Então, olhando para preço sobre valor patrimonial aqui, a gente teria, por exemplo, aqui as ações de CCPR3, que é do setor financeiro, porém não é uma ação tida como perene, não é uma ação grande para a gente colocar na nossa carteira nesse momento. Então, mas ela está sendo negociada com preço abaixo de valor patrimonial, mas não seria a minha primeira opção para incluir em carteira. Então, olhando para esse indicador especificamente, descendo um pouco mais, a gente tem o Banco da Amazônia, que paga mais 6% de dividendos e está com um valor patrimonial abaixo de meio, o que pode ser bastante atrativo. Mas a gente também tem aqui, ó, por exemplo, o Banco do Brasil, que está com um valor patrimonial, preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, aqui no nível de 0,7, que é bastante baixo, e com um dividend yield acima de 6. Nós temos Eletrobras também com dividend yield aí próximo de 6 e sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Temos o Banco ABC. Então essas seriam algumas das ações aí que podemos olhar nesse momento, né, de setor elétrico, daqui Eletrobras, setor financeiro, Banco do Brasil, que podem estar passando por um momento interessante. Claro que a gente tem que tomar em consideração que alguns bancos podem estar com um dividend yield prejudicado nesse momento pela limitação, pela regra de limitação de distribuição de proventos que a gente teve aplicada para bancos nos últimos meses aí por causa da crise financeira. Mas esses seriam alguns exemplos do que a gente teria que analisar para colocar alguns ativos dentro da nossa carteira. Agora uma pergunta que recorrentemente a gente recebe lá no nosso Instagram, @afaculdadodinheiro. Inclusive, se você ainda não segue a gente, já segue lá. É sobre a nossa estratégia de investimentos. Inclusive, na nossa série que a gente está fazendo aqui no canal, dos 200 aos 100 mil reais, a gente está buscando fazer exatamente o que a gente faz na nossa carteira pessoal. A gente tem ali muitas BDRs para tentar proteger o nosso capital em relação a alguns possíveis estresses locais. Então a gente tem aí mais ou menos uns 30% da nossa carteira em BDRs. A gente tem mais uns 20% da nossa
nossa carteira em fundos imobiliários, justamente para ir aumentando esse recebimento de proventos, e mais ou menos ali de 40% a 50% da nossa carteira total a gente tem em ações. E do total dessas ações, 70% a 80% a gente busca ações em setores perenes e que distribuam dividendos. E dessas pagadoras de proventos, o único ponto que a gente acaba falhando um pouquinho dessa filosofia é que a gente também gosta do setor de commodities, e por isso a gente tem algumas ações como Uzi Minas, Gerdau, Vale e até Petrobras na nossa carteira, porque a gente particularmente também acha que são ações perenes e que agora, cada vez mais com a retomada econômica, podem ser grandes pagadoras de dividendos. Então, falado tudo isso aqui, deixa aqui nos comentários se você concorda com essa filosofia de investimento, como que você está montando a sua carteira e quais ações que você tem na sua carteira que são grandes pagadoras de proventos. Deixa aqui nos comentários. Claro, comenta aqui também se vocês gostaram do vídeo, pra gente fazer mais vídeos desses aqui no canal. Muito obrigado por ser inscrito aqui na Faculdade do Dinheiro. Amanhã a gente volta com mais vídeos, afinal temos vídeos diários aqui. Obrigado por ter deixado o seu likezão e por ter assistido o vídeo até aqui. Então amanhã temos um novo encontro marcado. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Falou!